Olá, preciosos, que coisa boa é ter cada um de vocês comigo aqui nesse canal. Temos compartilhado vida através da palavra e minha oração é que essa vida enche o teu coração. Hoje a mensagem é muito importante. Bartimeu, um grande exemplo de fé. Se você gostar, clique em gostei, deixe um comentário aqui embaixo e compartilha com todo mundo essa palavra. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui. Shalom no seu coração. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46 diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Essa é a história de um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. Ele não é um personagem tão importante, tão destacado, se comparado a grandes homens de Deus que são apresentados pela Escritura Sagrada, mas a fé desse homem causa em meu coração um impacto extraordinário. Eu sou muito admirador dele mesmo. Eu não gosto muito da palavra fã, porque ela tem uma raiz no fanatismo, mas no uso popular da palavra, eu sou muito fã desse ex-cego chamado Bartimeu, ou seja, filho de Timeu é o nome do pai dele, o filho de Timeu. Sou um grande admirador de Bartimeu por diversas razões que vou falar agora. Preste bastante atenção, porque isso pode mudar para sempre a sua vida. Primeiro, Jesus estava passando por Jericó. O versículo é muito claro ao mostrar que ele está saindo de passagem pela cidade. E nessa cidade, nós só vemos duas pessoas terem um encontro transformador com Jesus, pelo menos só duas são relatadas. Uma é um homem muito rico, chamado Zaqueu, e a outra é o nosso amigo Bartimeu, tão pobre que é mendigo. Isso mostra, gente, que o encontro de Deus com o homem não tem nada a ver com a sua condição socioeconômica, tem a ver com a condição do seu coração, tem a ver com a manifestação firme, profunda e verdadeira da sua fé. Zaqueu e Bartimeu estão em extremos opostos no que diz respeito à condição social, mas ambos estavam unidos no que diz respeito à condição de um coração que carece de Cristo e que se esforça para ter um encontro com Ele. Zaqueu subindo na árvore, se expondo ao ridículo para ver Jesus. Bartimeu enfrentando tudo e todos e clamando intensamente até ter a atenção de Jesus. É isto que é necessário.
um coração quebrantado e contrito, como Davi disse no Salmo 51, tu não desprezarás, ó Deus. Bartimeu sabe que aquela é uma oportunidade única, e ele vai agarrá-la com todas as suas forças. Amados, eu sei que nós temos uma visão de um Deus sempre de braços abertos para nos socorrer no tempo em que nós quisermos. E de certa forma essa visão é verdadeira desde que o véu se rasgou no dia em que Cristo disse na cruz: está consumado. Nós temos um caminho aberto pelo sangue de Jesus ao trono do Pai. Entretanto, existem momentos especiais, portais especiais para o sobrenatural, para um contato profundo com Deus. Existem visitações especiais de Deus. Jesus chegou em Jerusalém quando veio para a sua morte e ressurreição, chorando, dizendo: ó Jerusalém, muitas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, porém você não compreendeu o tempo da sua visitação. Amados, existe um tempo especial. Existem janelas de oportunidade. Você vai ver isso em toda a Bíblia, que as pessoas tinham janelas de oportunidade. Uma vez só, Deus apareceu para Salomão e disse a ele: o que queres? O que queres? Me pede o que você quiser. E nós vimos que essa pergunta aqui também foi feita para Bartimeu: o que queres que eu te faça? São momentos únicos, talvez. Talvez cada um de nós só tenha uma janela dessa na vida com Deus. Você tem que ficar ligado para aproveitar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, fala assim, ó: não é dos rápidos a vitória na corrida, não é dos fortes a vitória na batalha, não é do sábio o pão, não é do prudente a riqueza, não é do entendido o favor, mas o tempo e a oportunidade um dia aparecem para todos. Salomão não está dizendo que não faz diferença ser rápido, ou sábio, ou prudente, ou forte. Lógico, ajuda, mas tem horas que Deus do céu olha para mim e para você e fala: eu vou abrir para ele uma janela de oportunidade. Ele tem que querer, ele tem que buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Salmo 32, versículo 6 diz que o fiel buscará a ti a tempo de poder te achar, e até no transbordar das muitas águas elas não lhe chegarão, não lhe afetarão. Ou seja, um Deus que sempre está disposto, sempre está aberto, também abre janelas especiais de oportunidade. E com isso eu não quero que você pese o seu coração dizendo: meu Deus, será que passou a minha oportunidade? Será que no tempo da visitação de Deus sobre a minha vida eu estava tão distraído, tão carnal, tão incrédulo, tão focado em coisas inúteis que eu perdi a chance de transformar para sempre a minha vida? E a minha resposta para você é: talvez sim. Eu vou aprofundar a resposta e dizer: provavelmente você perdeu oportunidades, porque eu perdi muitas. Eu digo a vocês, a minha vida poderia estar muito melhor do que está hoje, em todos os aspectos, mas eu perdi oportunidades, porque em momentos especiais, não sei onde estava a minha cabeça, não sei onde estava o meu coração. Mas eu não posso chorar pelo leite derramado. O que eu posso fazer é, a partir de hoje, ficar vigilante e atento, porque se Jesus me der uma nova oportunidade, lá estarei eu em cima da árvore esperando Ele. Lá estarei eu clamando, feito um louco, não importa o que os outros pensem, em busca do coração de Jesus. E a boa notícia, meus amados, é que Jesus costuma
dá uma segunda chance, e uma terceira muitas vezes. Eu não sei se janelas especiais vão se abrir o tempo todo, eu não posso garantir isso, mas eu sei de um Cristo que é maravilhoso, e cabe a mim buscar, cabe a mim clamar, cabe a mim pedir, cabe a mim me esforçar, e Ele fará a vontade dEle. E como o coração dEle é maravilhoso, eu estarei lá posicionado em busca desse coração bom de Jesus. Quem vai estar também nessa posição, meu amado? Glória a Deus, aleluia. Bartimeu, quando soube que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, começa um clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é cego, eu não sei há quanto tempo, eu não sei se ele nasceu cego, eu não sei se ele ficou cego durante a vida, eu sei que ele é cego há tanto tempo, que ele está numa condição terrível. Ele é mendigo, ele está numa condição deplorável, humilhante, vexatória, dolorida, amarga. E eu sei que quando alguém está numa condição dessa, muito pouca é a sua esperança, suas perspectivas de futuro são quase inexistentes. Mas ouvir que era Jesus que passava por ali, a esperança se acendeu no coração de Bartimeu, e contra toda a incredulidade, contra toda a dureza da vida, ele vislumbrou uma vida nova a partir da misericórdia de Deus. E eu quero te convidar, meu amado, a despeito de toda a sua dor e frustração atual, a vislumbrar a partir da misericórdia de Jesus Cristo uma vida nova para você. Quem sabe a cegueira de Bartimeu era culpa dele mesmo, já que muitas doenças eram consequências de pecados. Quem sabe a cegueira de Bartimeu era culpa da sua família, já que os pecados dos pais costumam afetar os seus filhos. Quem sabe a cegueira de Bartimeu era culpa da sociedade, que de alguma forma influenciou para que isso acontecesse, ele vivesse naquela condição. Não importa de quem é a culpa, importa que há uma dor, e que há um Jesus que é capaz de curá-la. Esqueça um pouco o porquê que você está nessa condição. Veja que em Cristo há solução. Na história de um outro cego, em João capítulo 9, os discípulos passaram, viram um cego de nascença e começaram a perguntar a Jesus: Jesus, quem foi que pecou para esse homem estar assim? Os pais deles pecaram, ou ele mesmo que cometeu algum pecado? É interessante que ele nasceu cego, então como é que eles pensam? Ele pecou no ventre? Ou será que eles pensam que ele pecou em outra vida? Talvez esses discípulos tivessem uma ideia de uma possibilidade de reencarnação. É uma possibilidade, e na cabeça dos discípulos, não a Bíblia. E eles perguntam quem pecou para que esse homem nascesse cego. E o Senhor diz: parem de pensar no porquê, não interessa tanto. O que interessa é o para quê. Ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E Cristo caminhou até aquele homem, colocou as mãos sobre ele, e ele foi restaurado. Ouça, não tente entender tanto o porquê, pense agora o para quê. Para que vai servir a minha história? Para que vai servir a minha dor? Para que nela se manifeste a glória de Deus. Toca no teu irmão assim, diga assim: na sua dor, na sua história vai se manifestar a glória de Deus. A sua história vai ser um testemunho amanhã. A sua história vai ser uma vitrine amanhã. A sua história vai ser um outdoor de que Deus transforma, de que Deus cura, de que Deus restaura, de que Deus renova. E Bartimeu crê nisso, e ele fala: Jesus, muda a minha história, muda a minha vida, é só o Senhor querer. Às vezes, quando alguém está muito angustiado e muito desesperado, diante de uma situação que humanamente é impossível, e vem me pedir ajuda e oração, nem sempre eu tenho essa inspiração, mas às vezes, orando por essa pessoa, eu olho para ela e falo: querido, a sua história parece impossível, e de fato é para o homem, mas deixa eu lhe dar uma notícia: é só Deus querer. Isso é forte. É só Deus querer. Se você conseguir mexer com o coração dele,
se o teu clamor, se o teu quebrantamento, se a tua lágrima cair aos pés dele, tocar e sensibilizar o coração mais sensível e mais amoroso e mais bondoso do universo, com um estralar de dedos ele muda a sua história. E Bartimeu crê nisso. E Bartimeu usa uma expressão de quem crê que Jesus não é um homem qualquer, não é apenas um profeta, que ele é o Messias. Ele fala: Jesus, filho de Davi. E é curioso porque os homens que tinham os olhos plenos, homens estudados, fariseus e escribas, não conseguiam crer em Jesus como Messias. Seu coração era duro, sua mente extremamente racional, não tinha a revelação que faz a razão fazer sentido numa dimensão mais profunda, para cima e para dentro do homem. Eles não tinham os olhos do coração aberto, eram inteligentes, mas eram loucos, eram inteligentes para as coisas da vida, mas eram burros para o principal, para as coisas de Deus. E Bartimeu, cego, ignorante, certamente analfabeto, ou se é alfabetizado há muito tempo, não lê coisa alguma, não tem olhos para pesquisar nada no Google, mas dentro do coração uma convicção: esse homem não é qualquer homem, esse homem é o Messias, ele é o Cristo, nas mãos dele está o poder de transformação. E a minha oração por mim e por você nessa manhã é: Pai, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para definitivamente enxergarmos a quem estamos buscando, enxergarmos o homem Jesus, que é Deus e que está em nosso meio, o poder que ele tem, o senhorio dele. Não podemos mais ficar frequentando a igreja, entrando e saindo da igreja, sem entender e sem crer em quem de fato é Jesus. Mas isso só vem por revelação, como já disse aqui várias vezes. Uma vez ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos começaram a trazer respostas interessantes. Uns dizem que você é o profeta tal, profeta tal, profeta tal. E ele perguntou aos discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? E um olhava para o outro, porque eles também, mesmo andando com Cristo, não tinham plena revelação de quem Jesus era. Então Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala: você é um bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te ensinou, mas o meu Pai que está no céu, que revelou ao teu coração quem eu sou. E quem entende a revelação de quem Jesus é um bem-aventurado, porque a sua oração é diferente, a sua fé é diferente, e as portas de milagres se abrem para a sua vida. Toca no seu irmão e diga: irmão, pede revelação ao Pai, pede que seus olhos sejam abertos. Bartimeu tinha os olhos carnais cegos, mas os olhos espirituais abertos. Ele não tinha dúvida alguma. A sua atitude, a sua postura, o seu clamor incessante é de quem não tem dúvida, de quem sabe quem é Jesus. Que nós saibamos quem é Jesus. Eu sou pastor já faz alguns anos, eu sou crente há mais anos ainda, mas eu ainda faço essa oração. De vez em quando eu me pego orando: Senhor, não deixe eu perder de vista quem é Jesus, e abra os meus olhos para que eu veja mais profundamente ainda quem é Jesus, porque nele está a revelação de Deus, nele está a plenitude da glória de Deus, porque nas mãos dele estão todas as coisas. Em Mateus 11:25, o Senhor disse: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelou aos pequeninos. Deus vai revelar quem é humilde, Deus vai revelar quem é quebrantado, Deus vai revelar quem buscar humildemente, com simplicidade, sem arrogância, sem soberba filosófica, teológica, cultural ou de qualquer outra natureza. Quem humildemente fala: Senhor, eu quero ver. Porque ele continua a falar dizendo: Senhor Pai, te dou graças, porque revelaste aos pequeninos, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai,
E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só Deus pode abrir o olho do nosso coração. Tem gente que vai entrar e sair da igreja a vida toda sem nunca entender Jesus, sem nunca entender quem é o Pai, e por isso nunca poderá ter um clamor tal qual de Bartimeu. Por isso, meu irmão, sempre peça a Deus: abre os meus olhos, Senhor. Faça a oração do Salmo 119: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre o meu entendimento para crer. Eu quero crer. E Bartimeu estava com os olhos do coração abertos, clamando de maneira efusiva, insistente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama tanto que começa a incomodar as pessoas. Ouça isso. Ele clama tanto que quem está ali, a multidão que cerca Jesus, começa a ficar incomodada com aquele clamor insistente, e não vendo em Bartimeu mérito para tamanho pedido, para incomodar tanto o culto que estava acontecendo ali, então eles vão em Bartimeu, e o texto fala que muitos, não foram poucos, foram muitos. Gente, muitos, não foi um, foi uma galera. Isso aqui é o que me impressiona nesse cara chamado Bartimeu. Uma das coisas que impressiona nele, porque se você está numa condição social desfavorável, se você é um mendigo que depende da compaixão da sociedade, se você está tão fragilizado emocionalmente, e no dia que você resolve ou é despertado para a esperança e para a fé, e quer mudar de vida, e ao invés de contar com a ajuda das pessoas, você vê que há tamanha insensibilidade e egoísmo, e você é tão desprezível aos olhos dos outros, que muitas, não é um só não, porque quando é um a gente releva, né? Às vezes eu posto alguma coisa na internet e tem tipo 30 comentários positivos, aí vem um maluco lá, porque para me criticar tem que ser maluco, né? Vem um lá perturbado e critica. Poxa, é um dentro de 30. Mas imagina, você posta um negócio e tem 50 críticas e um elogio, ou elogio zero no caso de Bartimeu. Você fica abalado, querido. Você entra num estádio, se tem, vocês jogaram bola como eu joguei, nesse nível, e tem 1000 aplaudindo e um vaiando, você releva, um bobão lá. Mas se tem 1000 te vaiando, é difícil. E o texto fala que veio uma galera em cima de Bart. Se cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, rapaz. Você se toca, rapaz. Gente, é muito difícil lidar com isso. Mas Bartimeu tem uma alma tão focada em Jesus que ele consegue tirar os olhos de tudo isso, e com os olhos da fé contemplar o coração de Jesus e dizer: olha, ele não é assim. A voz do povo hoje não representa a voz de Deus. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Pai de Jesus, eu sei que essas vozes não representam o coração dele. E o texto fala que Bartimeu, ao invés de se calar, abalado com a dureza e a insensibilidade das pessoas, ele, pelo contrário, sufoca as vozes que o reprimem, clamando ainda mais alto e mais intensamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós temos que ter essa maturidade, gente, de discernir que o coração de Cristo está muito além do coração de qualquer homem, qualquer mulher na terra. Às vezes nós transferimos a nossa frustração com os homens para o Senhor, até inconscientemente, quando recebemos palavras duras, desprezo, humilhação, injustiças, ou simplesmente a frieza dos homens, tendemos até para Deus de fechar o nosso coração e ficarmos meio amargurados com a vida, com tudo e com todos. Mas entenda,
Ainda que o mundo esfrie ao seu redor, o coração de Cristo continua quentinho por você. O coração dele continua amoroso, misericordioso e piedoso, ainda que o teu problema pareça não fazer diferença para ninguém, que ninguém se importe. Jesus se importa. Creia nisso, entenda isso. A sua fé tem que superar essas barreiras, essas bobagens. Eu não posso dizer que ali era uma igreja, porque a igreja é a comunidade dos regenerados pelo Espírito Santo. E ali não tinha ninguém regenerado ainda, mas era um grupo de gente que buscava Jesus. Era no mínimo crentes em Jesus. Não era igreja, mas eram crentes em Jesus. E essas pessoas, você espera que elas tenham uma postura mais amorosa, não é verdade? Mas que nada, era cada um por si ali. E às vezes você, na caminhada, entra num grupo de crentes e acha que ali todo mundo vai colocar o coração em você e vai lhe ajudar. E nem sempre isso acontece. Às vezes é cada um focado em sua vida, em seu problema, em seu dilema. Mas não deixe isso também lhe frustrar, querido. Continue clamando a Jesus. Continue olhando para Cristo. Continue crendo que se o mundo lhe abandonar, eu gosto de Davi fala no Salmo 27:10, se meu pai e minha mãe, papai e mamãe, aqui na Bahia, pai e maninha, me abandonarem, o Senhor me acolherá em seus braços. Esse tipo de convicção tem que ser profunda no meu coração. Toca no seu irmão e diga assim: Jesus é o seu melhor amigo. Diga a ele isso. Jesus é o seu melhor amigo, o melhor, o mais íntimo. Ninguém te ama com o amor que Ele te ama. Creia nisso. E ele clama cada vez mais alto. E aí Jesus percebe que a fé dele subiu mais um estágio, passou mais uma etapa, foi comprovada no nível mais profundo. Porque o Senhor, gente, Jesus, ouça uma coisa, Jesus, aleluia, isso aqui é muito forte. Jesus está o tempo todo no controle de tudo. Você acha que ele viu Bartimeu agora? De hoje, que ele sabe que Bartimeu está ali, só espera na hora certa, sabe de tudo, do povo mandando ele calar a boca, sabe de tudo, só que ele vai provando, ele vai controlando, vai amadurecendo a nossa fé, e na hora certa ele para e ele te chama para viver um milagre. E na hora certa ele parou e disse simplesmente: trazei-o, chamai-o, tragam-no. Você vê que ele não menciona o nome de Bartimeu, nem fala assim: tragam o cego. O clamor de Bartimeu era tão intenso, quando ele fala assim: tragam-no, todo mundo já sabe quem é. Porque o clamor de Bartimeu já invadiu tudo, já mexeu com tudo, já está na cabeça de todo mundo. E que o nosso clamor seja assim, querido. Não tenha vergonha de se humilhar, de ser a pessoa que clama, a pessoa que ora, a pessoa que pede ajuda. Eu tenho visto muitos crentes hoje que têm vergonhinha de expor seus problemas, que querem bancar de perfeitos, querem bancar de super-homens e super-mulheres, que se você pedir oração por ele no púlpito, ele morre de vergonha e fala: pastor, não faz isso não, pelo amor de Deus, porque sabe, lógico que não é expor coisas íntimas de ninguém, mas temos que ser humildes para muitas vezes nos colocar diante de todos como gente que clama, gente que quer mesmo um milagre, uma solução. Eu já conheci muita gente assim, e olha, a maioria deles viveram milagres. Gente que todo mundo sabia, aquele fulano ali, está há anos clamando por isso. Aquela está ali clamando, está aqui, não tinha vergonha, o clamor dele invadiu tudo. Toca no seu amigo, irmão, deixa seu clamor invadir tudo, mexer com todo mundo, deixa. Isso é humildade, isso é sinceridade, isso é verdade. Eu sou uma pessoa que clama por um milagre. Quem é uma pessoa que clama por um milagre, meu amado? Eu sou uma pessoa que clama por um milagre. E quando Jesus fala chamai-o, ninguém tinha dúvida de quem era, porque ele estava exposto como alguém que esperava. Então, olha que coisa legal.
O texto fala que não foi Jesus que foi até ele ajudar o cego e dar a notícia ao cego. Foram outras pessoas, ou até mesmo os mesmos que estavam mandando ele calar a boca horas atrás, ou momentos, minutos atrás. Então encostaram em Bartimeu e disseram: rapaz, levanta, Bart, tenha bom ânimo, ele acabou de te chamar, rapaz. Eu creio que um pegou num braço, outro pegou no outro, levantaram o cego, e aqueles que antes desprezavam o cego estão encaminhando ele até Jesus. Ouça uma coisa, querida, aprenda essa lição muito importante para a sua caminhada de fé. Horas atrás, ou momentos atrás, muita gente estava mandando Bartimeu fazer o que, gente? Cala, se anula, some da minha vida, morre, Bartimeu. Agorinha. Mas agorinha tem gente falando: tenha bom ânimo, Bartimeu, levanta, bora, rapaz. Está vendo? Gente machuca, mas também é através de gente que Deus cura. Então uma maturidade que eu e você temos que ter de saber que gente é gente. Gente é problema. Onde tem gente, tem falha, tem pepino, tem erro, tem maus tratos. E você tem que aprender que Deus escolheu isso, a atuar no meio da gente. Quando eu olho para aquelas igrejas ali da Ásia, em Apocalipse, eu me escandalizo. Tem uma igreja que Jezabel ministra no altar, outra ensina doutrina de Balaão, outra, Cristo está lá de fora dela, fala, né? Abra a porta que eu quero entrar, Laodiceia. Você tem fama que vive, mas está morta. Cada uma tem um pepino, fora Filadélfia, todas as outras 6 têm pepinos. E Cristo está dizendo: eu estou com vocês ainda, eu estou agindo ainda, eu não tolero o pecado, eu quero transformar, mas eu ainda ajo no meio de vocês. Então entenda, querido, que é isso mesmo. Acontece problemas e falhas, e Cristo continua agindo. Não que a falha seja tolerada e permitida. Não, a gente tem que crescer, mudar, santificar a nossa vida, amar profundamente. O Senhor não se agrada disso de forma alguma. Ele fala a cada uma daquelas igrejas: se você não se converter, não se arrepender, eu vou parar com a obra aí, porque assim não dá certo, mas eu ainda estou aí, sabe? Então ali tinha gente que machucou Bartimeu, mas daqui a pouco também estavam sendo bênção para ele. Entende isso? Abre o teu coração para os relacionamentos. Gente te fere, e é através de gente também que Deus vai te levantar. É gente que Ele vai usar para te abençoar. Sai da caverna. Ah, pastor, mas eu já tentei, eu fui com a maior das boas intenções, e me abri, fiz amigos, e fui para a igreja, fui para o grupo de comunhão, fui para a célula, de peito aberto, tomei, foi pancada na cabeça, sabe de onde? Nunca mais. Agora eu e Jesus só, eu quero negócio de igreja não, de ninguém, de comunhão com ninguém, de amizade com ninguém, querido. Isso é tolo, porque você também já feriu outras pessoas, e você hoje quer ser um instrumento de cura, não quer, meu amado? Tem um provérbio que diz assim, ó, eu gosto muito do provérbio. Salomão fala assim, ó: quando você ouvir alguém, ele fala, se não me engano, o teu servo te maldizer, não fique tão abalado, deixe para lá, porque você sabe em teu coração que você também já falou mal de alguém. E essa é uma verdade. Você sabe que você mesmo já feriu e que você hoje quer curar. Nós somos assim, ambíguos, inconstantes muitas vezes. Então as mesmas pessoas que estavam ali maltratando o pequeno, frágil, pobre Bartimeu, agora eles estão levantando elas. E eu repito, Deus costuma usar gente. Deus não usa gato nem cachorro. Pode até usar, né? Mas não costuma. Ele costuma usar gente. No caso lá de Balaão, ele usou uma mula, né? Porque não tinha gente. Mas ele costuma usar gente, ainda que a gente pareça mula e jegue, mas ele usa muitas vezes também. Está entendendo? Então, por favor, mais uma vez, fala com alguém, diga assim: Deus vai usar pessoas. Diga aí, Deus vai usar pessoas para te abençoar.
abre o teu coração, porque Deus vai usar a gente para te levantar, aleluia, te ajudar na caminhada rumo a Jesus, rumo a mudança de vida. E lá vai Bartimeu, e então ele faz uma coisa notável no texto. O texto fala que quando ele ouviu que Cristo o chamava, versículo 50, ele imediatamente lançou de si a sua capa. Que coisa linda! Aquela capa, gente, era um símbolo oficial da mendigância. O mendigo naqueles tempos, ele não existia naquele tempo previdência social. Então, um inválido, que era o caso de Bartimeu, cego, nos dias de hoje, teria direito a um auxílio do INSS. Mas como isso não existia naquele tempo, então a sociedade entendia que aquele era um mendigo justo. Um mendigo injusto não era permitido. Por exemplo, isso era o Império Romano, e nós estamos aqui durante o Império Romano, que governa também a região da Judéia, Israel, lembrem disso. Se o Império Romano pega na rua uma pessoa que tem saúde para trabalhar e não trabalha, ou uma coisa ou outra, ou ele vira um escravo e vai trabalhar compulsoriamente em troca de comida, ou ele é morto. Mas não era permitido quem tinha o seu corpo são ficar mendigando. Então, para saber quem de fato era mendigo, uma perícia extraoficial era feita. Você olhava para o cara, viu que de fato ele não tinha, então permitia-se que ele usasse uma capa. Aquilo era um símbolo da mendigância, era como se fosse um selo. Aqui de fato é um mendigo porque não tem com o que fazer. E Bartimeu tinha uma capa dessa. Aquela capa era o ganha-pão dele, gente. Aquela capa era o que ele tinha para sobreviver. E o texto fala que assim que... ele não está curado ainda. Ele não está curado ainda. Ele só sabe que Jesus lhe chamou. E ele pega a capa e diz: tchau, capa. Quem sabe outras pessoas, quem sabe gente até maldosa, disse: uma capinha de mendigo ali, hein? Ele disse: pode ficar, eu tenho certeza que agora eu não preciso mais. Que fé maravilhosa! E eu vim aqui nessa manhã para lhe dizer, meu irmão, se você quer viver transformação, milagre, mudança na sua vida, a partir de uma caminhada com Jesus, largue as suas capas velhas para trás. Tenha coragem de deixar para trás aquilo que você sabe que é um símbolo de miséria, que é um símbolo de derrota, um símbolo de morte, de pecado, um símbolo de ausência de Deus na sua vida. Rompa com relacionamentos, com práticas, com tudo que sejam capas velhas e que você sabe que não é a vontade de Deus para você, querida. Não tenta dobrar a capa debaixo do braço e falar: estou indo, Jesus, porque se não der certo aí, eu estou aqui com a minha capinha garantida. Infelizmente tem muita gente que vive assim. Quando o Senhor o chama para transformar a sua vida, Ele dá uma prova de incredulidade, de dúvida. E a Bíblia fala que quem duvida não pode esperar de Deus nada. Tiago capítulo 1. Ele dá uma prova de dúvida fazendo o quê? Dobrando a capa velha debaixo do braço, dizendo: Senhor, estou indo, mas se não der certo, a capa velha está aqui. Capa velha é uma vida velha, com práticas velhas, com o pecado sujando ela. Querido, tenha coragem de jogar isso fora. Tenha coragem. Às vezes eu vou aconselhar alguém que está envolvido num relacionamento maldito, sujo, diabólico. E quando a gente aconselha, meu irmão, larga isso, porque Cristo fará algo novo na sua vida. Sabe o que às vezes, infelizmente, a gente ouve? Pastor, e se eu largar e Deus não me der algo novo? Sabe de uma? Eu vou indo para Jesus com a minha capinha aqui. Mas, querido, Deus não vai fazer nunca assim. Deus nunca vai dar o vinho novo para um odre velho.
Você tem que mostrar para ele que o seu coração é a primeira coisa que está mudando, para então ele mudar o resto da sua vida. Seus apegos estão mudando, seus propósitos, ideais estão mudando. Você quer uma vida nova, então joga fora essa capa. Mas foi essa capa que me sustentou a vida toda. Deus tem algo novo para você, meu amado. Joga fora essa capa. Estamos vivendo um tempo hoje que, infelizmente, vou dar um exemplo, um monte de gente vem do mundo com formas de ganhar dinheiro lícitas e até ilícitas muitas vezes, e não tem coragem de largar isso. Lícitas eu falo, por que largar o lícito? Porque às vezes o lícito não convém. Coisas lícitas que você sabe que te amarram numa vida de pecado. E eu não quero generalizar aqui de forma alguma, mas, por exemplo, tem muita gente que vem do mundo artístico e se converte, e ele sabe que ele não consegue lidar com aquele meio. Aquilo curva ele diante de Mamon, curva ele diante do pecado sexual, curva ele diante da idolatria, enfim. Mas ele vem com a capa debaixo do braço. Eu vou lá, se der certo eu fico, se não dá, minha capa está aqui, não vai, nunca vai dar certo enquanto o coração for esse, nunca. Mas no dia que você fala assim, independente do que vai acontecer, eu largo a capa, porque eu creio que Cristo tem coisa nova para mim, você vai ver o que vai acontecer, meu amado. Eu rompo essa sociedade maligna, eu rompo esse pacto, esse relacionamento, eu deixo para trás isso aqui que até hoje me sustentou, mas eu sei que é uma maldição na minha vida, eu rompo, porque eu sei que Cristo tem algo novo para mim. Irmão, não tenha medo de colocar a capa fora. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não tenha medo de deixar para trás o que é sujo, o que é maldito. Deus vai fazer coisas novas, mas você tem que ter essa coragem, essa fé, essa confiança no Senhor. Ele tem algo novo para você. Quantos casamentos frustrados de pessoas que sabiam que estavam com a capa velha, mas por medo nunca largaram, casaram a si mesmo. Então aí hoje, mal, separando, divorciando, infelizes, depressivos, porque sempre souberam que era uma capa velha e não tiveram coragem de largar. Mas hoje, em nome de Jesus, gente, eu não estou dizendo que ninguém é capa velha, não. Estou dizendo que o relacionamento é uma capa velha, porque a pessoa sendo transformada, quem sabe ela pode ser um vaso novo na mão de Deus. Mas a relação, do jeito que está, é uma capa velha. É um negócio maldito, mal cheiroso, é um símbolo de mendigância. Mas hoje, eu e você, em nome de Jesus, jogamos para trás a capa velha e vamos caminhando. Imagina a cena, todo mundo olhando e dizendo, rapaz, que homem de fé. Largou a capa, nem sabe o que vai acontecer, mas ele largou a capa e lá vai Bartimeu. Eu sou muito fã de Bartimeu, gente. Lá vai Bartimeu sem capa, dizendo, hoje a minha vida muda. Nem mudou ainda, mas ele tem convicção de que vai mudar, porque a fé é isso, a fé é uma convicção daquilo que ainda vai acontecer. E eu tenho convicção de que Cristo vai mudar vidas aqui hoje, em nome de Jesus. E ele largou, e ele foi convicto até Jesus. E quando chegou na frente de Jesus, o Senhor então faz uma pergunta interessantíssima para ele: o que queres que eu te faça? E gente, parece uma pergunta óbvia e sem nenhum sentido, porque se o homem é cego, o que é que ele quer? Ver. Mas nem sempre. Nem sempre quem está cativo quer ser liberto. Eu falei isso semana passada aqui. Nem sempre a nossa mente tem a dimensão profunda de compreender o que Deus é capaz. Nem sempre o nosso coração crê. Então a gente chega diante de Deus e aproveita a oportunidade que Ele nos deu e chega lá e fala, Bartimeu, por exemplo, chegava assim, ó Senhor, por favor, manda o povo de Jericó ser mais generoso comigo e me dar mais esmola. Ó Senhor, arruma um cantinho para eu morar, que eu não aguento mais ficar aqui na rua. Ó Senhor, me arruma uma mulher, que eu estou carente. Ele podia pedir qualquer coisa menor. E quando ele fala o que quer, ele está revelando qual é o nível da fé dele.
Quando Cristo lhe pergunta, o que é que você de fato quer? Ele está querendo saber, ele sabe, mas quer que você saiba e externalize, porque isso é importante para você e para o mundo. O que é que você crê? O que você realmente deseja, o que de fato para você é importante e o que você crê que eu sou capaz de fazer. E eu queria que sinceramente hoje você pensasse nisso, porque quem sabe essa pergunta está vindo hoje do céu para o seu coração. O que você quer que eu te faça? Se Cristo hoje está na sua frente, Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Qual é a sua resposta mais íntima e profunda e sincera? E lembre que você pode ter uma única chance de ouvir isso. Salomão teve uma única chance, ele respondeu tão bem que ele recebeu o que quis e o que nem pediu. Mas em Tiago 4 fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. A sua resposta também pode revelar que Deus não vai te dar nada e falar: ó, espera uma próxima chance daqui a 40 anos. Então é muito importante a gente saber de fato o que pedir, saber de fato no que nós cremos, o que de fato é importante, o que de fato Deus pode fazer em nossa vida. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com Jesus é o seguinte: Ele não sobrecarrega fundamento e nem menospreza fundamento. Fé é firme fundamento. Fundamento é a base da estrutura. Se você tem um fundamento grande, Deus então constrói uma coisa grande. Se você tem um fundamento pequeno, Ele não sobrecarrega o fundamento. Por quê? Porque se Ele constrói algo grande num fundamento pequeno, o que acontece? Cai. E o que é cair para o crente? É desviar, é atribuir a glória a ele mesmo, é enlouquecer, ensoberbecer. Então você cai. Então Ele não permite que um fundamento pequeno receba algo grande, nem que um fundamento grande seja desperdiçado. Um fundamento grande Ele aproveita, e como Ele é maravilhoso, Ele constrói algo grande. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é aquele de Jairo em face do centurião. Gente, Jairo passou horas sofrendo com a filha dele morrendo em casa. E bora Jesus, calma Jairo, estou indo, rapaz. Bora Jesus. Aí vem mulher do fluxo de sangue no meio e rouba tempo, e fica ali Jesus, bora Jesus. Quando finalmente Jesus começa a caminhar para a casa de Jairo de novo, vem a notícia: pode desistir porque sua filha morreu. E Jairo fica arrasado. Nem imagino quão duro é ouvir um negócio desse: sua filha morreu. E ele vai arrasado, e o Senhor: bora Jairo, vamos lá. E Jairo vai todo o caminho arrasado, e o Senhor indo com ele lá. Quanta dor até Jesus chegar lá. Já o centurião: mestre, meu servo está doente lá em casa. O mestre diz: então vamos lá. Ele disse: não mestre, para quê? Eu conheço a tua autoridade, aleluia. Eu sei do que tu és capaz. Pois aí lá não. Daqui dê uma palavra e de lá meu servo vai ser curado. Quando o Senhor viu aquele fundamento, Ele diz: rapaz, que fundamentão! Nem Israel eu vi um fundamento desse, uma fé dessa. Mas ele fala assim: não, é fundamento demais, rapaz, eu vou, não, vamos lá. Não, ele disse: seja feito conforme a tua fé. Ele não desperdiça o fundamentão. E por que ele não fez isso com Jairo? Porque ele não sobrecarrega o fundamentinho. Então nós temos que ser ousados e assertivos em nossa oração. Temos que parar com essa oração genérica. Oh Senhor, abre teu coração com Deus. Fala tudo. Fala: Senhor, eu não consigo enxergar, mas o Senhor tem soluções, o Senhor pode. Eu peço isso aqui, mas sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e até imagino. Abre a tua mente. Quando você for orar, revela um coração crente, um coração esperançoso em um Deus poderoso, misericordioso, maravilhoso. Agora busca o que de fato você precisa e coloca toda a ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Teus sonhos e anseios mais profundos, ou Deus tira o anseio, ou Ele faz um milagre na sua vida, querido. Mas Ele satisfaz o nosso coração.
deleita-te, tenha prazer em Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Então você tem que chegar diante dele com certeza, com convicção, e clamar, e pedir, e falar, e conversar. E às vezes não acontece imediatamente como Bartimeu, mas você espera um tempo, e daqui a pouco você vê aquela oração absurda que você fez. Meu Deus, está virando realidade. O que é isso aqui? E o Senhor fala: você esqueceu, mas eu não esqueci. Você pode glorificar a Deus por isso, querida? Pergunta o teu irmão assim, ó. Já sabe o que pedir ao Senhor? Já sabe como pedir? Naquele dia, naquele momento, naquela presença, naquela unção, naquela janela que você sentir que abriu, aleluia, faça uma oração especial. Não seja tímido, nem incrédulo, nem egoísta. Faça com o seu coração. Cristo vai ouvir. E o texto fala que Bartimeu logo abriu os olhos. Que coisa linda, gente. Imagina, um homem cego tanto tempo, ou quem sabe desde que nasceu, abriu o olho, começa a ver todo mundo, e a vida mudou para sempre. E assim vai ser comigo e com você. Em encontros com Jesus, a nossa vida vai mudar para sempre. Novos horizontes, novas dimensões, novos sonhos, novas perspectivas. Mas o que me deixa ainda mais fã de Bartimeu é que quando ele abriu o olho, ele podia enlouquecer e dizer: uau! Nossa! Rapaz, eu vou no Mar da Galileia, eu vou em Jerusalém, aí eu vou dar um passeio no Rio Jordão. Nossa, agora, quanta mulher bonita! Meu Deus, eu vou casar. Aí ele podia ficar doido com os olhos abertos dele, com a nova vida, com a nova dimensão. Valeu, Jesus, você é brother, cara, meu Deus, muito obrigado, eu vou curtir a vida. Mas não, o texto fala que ele abriu o olho e perguntou a Jesus. Não está no texto, mas está implícito: por onde o Senhor vai? Vou por aqui. Eu vou atrás do Senhor. Ele foi seguindo Jesus no caminho. Ele sabia que daquela fonte ia jorrar muito mais. Ele sabia que ali estava a vida e a luz dos homens. Ele sabia que não era só um encontro, era um caminhar com Cristo agora que faria a vida dele ser uma bênção. Cristo disse a ele: a tua fé te salvou. Te salvou para caminhar comigo. Eu tenho pena das pessoas que pensam em Deus como um atendente de balcão. O que é que você quer? Toma, despacha. Deus não despacha você. Deus te convida para a família dele, para a igreja dele, para o caminhar com ele, para o conviver com ele, para a comunhão com ele. Aí tem gente que entra na igreja, começa a orar, por misericórdia, o Senhor atende, abençoa, depois ele some. Ele esquece do Senhor, nem ora mais, nem dá bom dia, nem a comida ele mais dá graças a Deus. E quando precisar de novo, ele voltará chorando: ó Senhor. E o Senhor fala: esse não é um filho. Mas aquele que é inteligente, ele não só tem uma bênção, ele tem uma vida com Jesus. E milagres não são eventos esporádicos, milagres são rotina na vida dele. Porque quem verdadeiramente anda com Jesus, vive milagres dia após dia. Os discípulos viviam milagres todos os dias, enquanto andaram com Jesus em terra, e depois cheios do Espírito Santo, que também é a Cristo entre nós, é o Espírito Santo, eles continuaram vivendo milagres. E Bartimeu entendeu isso. Olha que cego inteligente, meu amigo, que cego crente, que cara maravilhoso esse Bartimeu. Quando chegar no céu, eu quero conhecê-lo. Ele disse: aonde que eu vou ficar para trás? Eu vou andar atrás dele agora. É só o começo, muito mais Deus tem para mim. Vou lhe falar uma coisa para encerrar aqui, gente. Deus tem para você muito mais que um casamento, muito mais do que uma prosperidade financeira, muito mais do que uma cura no seu corpo, muito mais do que uma cura emocional, muito mais do que amigos. Ele tem o que você não imagina. Ele tem uma vida para te dar.
um relacionamento para caminhar com você, é muito mais do que pedir uma bênção, é muito mais do que fazer e pagar uma promessa, é muito mais do que fazer um voto para conseguir alguma coisa, é caminhar com Ele todo dia. É muito mais do que um domingo, é acordar amanhã na segundona puxada e dizer: eu acordo cheio de Cristo, eu acordo cheio do Espírito Santo, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, você caminha com Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que eu quero, que você quer também, caminhar com Jesus. Não queira só uma bênção, não quer dizer como aquela mulher sirofenícia: Senhor, eu não sou filha, então eu quero comer migalha. Você é filho. Aquela mulher foi até inteligente, ela jogou o jogo que estava para jogar ali, mas você não está nessa dimensão. Você não vai comer migalha, você vai sentar na mesa do Pai e comer lá todos os dias. Você é filho de Deus, caminha com Cristo. Eu imagino a multidão ficando para trás e Bartimeu andando atrás de Jesus, dizendo: tchau, galera, Jericó, tchau, eu não te quero mais, agora eu sigo aquele que me leva à Nova Jerusalém. Agora eu ando atrás daquele que transforma e me leva para níveis que eu nunca nem imaginei. E é isso que vai acontecer com você se você andar com Jesus, viver coisas que você nem nunca imaginou, que estão além dos seus sonhos.